Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Relacionamento em Evidência. Eu sou Rafael Soares, psicólogo, marido da Joyce, e chegamos aqui para te apresentar o melhor sobre relacionamentos através da psicologia. Então eu sou o Rafael, a Joyce está aqui com a gente também. Olá, gente, tudo bem? Então, meu nome é Joyce, né? Sou psicóloga clínica, esposa do Rafael. Estamos aí na internet, né? Há um tempo já falando sobre relacionamento, sobre autoestima, todos esses assuntos que são tão importantes, né? Para nossa vida individual e em casal também. Perfeito. Então a gente vai começar esse podcast com o tema principal de todo mundo que chega até a gente para falar sobre relacionamentos. Sim. Geralmente as pessoas chegam com essa pergunta. Como que eu paro as brigas no relacionamento? Sim. E isso vai dar pano pra manga hoje. Vai dar. Por que é tão difícil? Por que é tão difícil parar com as brigas? Sim. E pra gente entender por que é difícil parar com a briga, a gente precisa entender quais são geralmente os motivos de briga. Sim. Quais que você acha assim, que são os principais motivos de briga entre casais? Cara, aí a gente entra em uma infinidade de possibilidades. Verdade. Né? Primeiro, eu acho que a gente precisa entender, né? Acho que é sempre uma dúvida das pessoas de, todo casal briga? Vocês brigam? A gente briga? A gente não briga, não. O que é brigar? Porque tem isso. Porque assim, quando a gente pergunta, todo casal briga, as pessoas elas precisam entender o que é uma briga. Exato. De verdade. Uhum. Então assim, a percepção sobre o que é uma briga é o primeiro ponto. Sim. O que é uma briga pra você? Sim, se você falar assim, cara, fulano brigou com a outra pessoa. Eu acho que está muito ligada ao fato da entonação da voz da pessoa, da linguagem corporal, né, das expressões faciais, mas o mais importante é como que eu tô me sentindo durante o que aquela pessoa ali tá falando. Sim. Entende? Então, por exemplo, a gente tá conversando. Eu não tô sentindo que você tá brigando, assim, no sentido de, falando alto, que você tá querendo me ofender, né? Ou algo desse tipo. Então, não é uma briga. Então, a gente tá conversando. Exato. E é interessante porque isso passa muito também pelo o que a pessoa percebe do comportamento. Por exemplo, falar alto. Tem família que eles conversam falando alto o tempo todo. Sim. E isso pra eles não é uma briga. Uhum. Só que aí essa pessoa que veio dessa família, que o pessoal fala muito alto, se casa ou namora com alguém que todo mundo sempre falou mansinho, Exato. Baixo, tranquilo. E aí quando eles querem falar sobre alguma coisa, a pessoa fala alto, a interpretação da outra pessoa é o quê? A gente tá brigando. A gente tá brigando. E a outra pessoa, mas eu não tô brigando com você, eu tô falando só desse jeito. Eu sempre lembro quando eu falo isso, eu trabalhei, né, enquanto jovem aprendiz em uma empresa, acho que eu já te contei isso, né? Que uma vez uma pessoa veio me falar assim, Joyce, tudo que você fala parece que você tá brigando. Parece que você tá dando esporro na pessoa. E eu assim, gente, mas eu tô falando normal. Quem se identifica com isso? Você tá falando alguma coisa e as pessoas sempre pensam que você tá brigando e na sua cabeça você tá plena, normal, super educada, até simpática. E a pessoa tá te percebendo como super grossa, super ríspida. E isso bate muito também sobre a questão da expressão facial. Sim. Porque às vezes uma pessoa ela tem uma expressão facial mais fechada, assim, e aí a percepção das pessoas é de que ela é uma pessoa muito turrona, muito séria, muito ríspida. E às vezes a pessoa por dentro tá assim, nossa, eu tô exalando simpatia nesse momento. Sim. E aí a pessoa tá olhando assim pra outra, ó. Mas a pessoa às vezes é um doce, só que a percepção que a outra pessoa tem sobre ela é diferente. E por que a percepção da outra pessoa é diferente? Exatamente por esses pontos. Pela expressão, né, facial, pela voz. Então, assim, isso é uma coisa que dá pra ser treinada.
Sim, com certeza. Hoje eu melhorei muito, eu consigo ter essa percepção. Eu falo com as pessoas de uma forma muito mais calma, com um tom muito mais baixo. Então, isso diminui essa sensação de que alguém tá brigando com você. Sim. Né? Então, assim, acho que esse é o início de tudo. Quando a gente começa a falar sobre briga, entender que dependendo do tom que você está usando, da expressão facial que você está fazendo, das palavras que você está usando, essa outra pessoa ela vai entender isso como uma briga. Verdade. E isso entra muito nessa questão cultural também, né? Da percepção do que é você estar brigando, sendo duro com alguém ou não. Sim. E a gente vê muito, por exemplo, antigamente, né, uma criação de antigamente com os pais, às vezes, muito distantes das crianças. Uhum. Às vezes o pai ele não demonstrava muito carinho e afeto. Uhum. E a criança fala, pô, meu pai nem me ama. Sim. E assim, às vezes o pai, no pensamento dele, fala assim, nossa, eu amo muito essa criança. Sim. Só que a criança nunca percebeu isso. Uhum. Por quê? Porque pra ela a demonstração de carinho e de afeto era de uma forma. Sim. E aí quando a gente traz isso pra casal, né, pra relacionamento, namoro, noivado, casamento, qual a demonstração que a gente tá dando de que a gente de fato não está brigando? Sim. Entende? Uhum. E às vezes a gente não consegue parar e pensar, cara, como que a gente se comunica pra dizer que a gente não tá brigando, a gente tá conversando sobre um assunto sério. Boa. Porque a briga vem muito nesse momento de conversar assunto sério. Aham. Aí eu falo, poxa, por que a minha analogia de conversar assunto sério quer dizer que vai gerar uma briga? Aham. Poxa, não tem que ser assim. Sim, sim. E aí eu acho que a comunicação entra como um fator primordial aí. Nesse ponto, nesse momento de, peraí, a gente tá brigando ou a gente tá conversando? Né? Então, exige uma autopercepção de cada indivíduo ali, né? Pra se questionar e entender, peraí, como que eu tô falando, o que eu tô falando, que cara que eu tô fazendo. Cara, pra mim, é a parte mais difícil, né, vida? Você é muito expressiva. Eu sou muito. Não dá pra esconder a tua expressão. Nossa, é muito difícil. Mas assim, e aí todas essas regulações que a gente precisa ir fazendo durante uma conversa para que não se torne briga, é uma responsabilidade individual. E eu percebo que é isso que muitos casais não entendem. Sim. Se você não souber se regular emocionalmente, lidar com as suas emoções individualmente, quando você chegar para ter uma conversa séria com o seu namorado, noivo, marido, vocês vão brigar. Uma ideia de autorresponsabilidade também. Ah, mas aí eu tava tranquila e o Rafael começou a gritar comigo e aí eu gritei de volta. Virou uma briga. Sim, você meio que bota a culpa do seu comportamento no comportamento do outro. Pois é. E aí? Sim. Isso é muito comum, né? Muito comum. Muito comum. Então vira uma briga. Às vezes, né, dificilmente uma briga começa a ser uma briga desde a primeira palavra que saiu da boca do casal. Uhum. Vira uma briga conforme a comunicação vai se dando ali naquele momento. E por que vai virando uma briga? Muitas vezes por essa falta de regulação emocional. A pessoa começa a falar mais alto, aí você começa a falar mais alto, aí a pessoa usou uma palavra que você se sentiu ofendida, você vai usar uma palavra que vai ofendê-la. Sim. Meio que fica um atacando o outro ali. Exatamente. E vira uma briga. E vira uma briga. E muitas vezes isso acontece porque o casal ele não consegue entrar em assuntos, às vezes, que são importantes de serem conversados. Uhum. Porque várias vezes a gente, de repente, pode analisar relacionamento e falar assim, nossa, nosso relacionamento é muito bom. Falei, perfeito, que bacana. Mas qual a quantidade de assuntos sérios que vocês conversam? Sim. Qual a quantidade de planos que vocês fazem para o futuro? Sim. Vocês já conversaram sobre ter filhos? Vocês já planejaram um casamento? Uhum. Vocês já tentaram comprar uma casa juntos? Sim. Vocês já fizeram financiamento de alguma coisa? Sim. Já escolheram a escola das crianças? Sim. Olha só o tanto de assuntos, às vezes, que se eu falar assim pro casal, conversa sobre isso, provavelmente o casal vai falar,
A gente não sabe como falar disso. Vai dar briga. É melhor não falar sobre isso. Aham. A gente vai atropelando, resolvendo ali, mas parar pra sentar e falar assim, como que vai ser a festa de 1 ano da criança? E aí entra um Sabe? ponto muito importante que eu percebo, que é as pessoas não sabem lidar com discordâncias. Exatamente. Por quê? Porque o que a pessoa às vezes entende sobre a discordância? Que ela tá sendo atacada. Exatamente. Exatamente. Se você discorda de mim, Uhum. então você é como se fosse o meu oponente. Sim, E eu tenho que te fazer entender que eu estou certo. sim. Uhum. E aí a briga começa. Pronto. E é interessante isso porque os principais motivos de separação de casais, eles vêm por questões financeiras, vêm por questões de acordos que não foram cumpridos, Sim. vêm por expectativas que foram criadas no relacionamento que não foram supridas. Por exemplo, traição. Então, a maioria dos divórcios e das separações acontecem por esses motivos. E se a gente botasse tudo no mesmo bolo, seria de cara a quebra da expectativa que a pessoa tem sobre o relacionamento. Aham. Que, por exemplo, você é uma pessoa que administra mal as finanças do relacionamento, do casal. E aí eu tinha uma expectativa que a gente tivesse uma vida financeira estabilizada. Sim. E aí, quando você quebra essa minha expectativa, eu me frustro. E aí, por eu estar frustrada, eu te falo que você é uma pessoa péssima administrando recurso. Que você não... Como é que eu posso dizer? Que você não presta. Que você é irresponsável. Olha só o tanto de adjetivos que vão ser atribuídos a partir de uma expectativa que foi quebrada. Sim. E aí isso gera o quê? Uma briga, um conflito. Exato. Então já levantamos aqui vários motivos de briga. Exato, vários. Já falamos então sobre expectativas. Expectativas não alcançadas no relacionamento. Falando sobre conversas difíceis que precisam existir no relacionamento. Se você está num relacionamento e você não quer ter conversas difíceis, você não está pronto para um relacionamento. Sendo bem sincero com você, assim, como o pessoal fala, é preto no branco, né? Sim. É isso. Você precisa estar disposto a ter conversas difíceis. Eu falo que se você tá dentro de um relacionamento amoroso e você não tem conversas difíceis com seu parceiro, na verdade, o seu relacionamento é de colega. De colega. Porque colega que se relaciona dessa forma. Que não aprofunda Oi, as aí, coisas. legal, não sei o que, caramba, você gosta disso? Poxa, eu também gosto, caramba, você viu tal coisa? Poxa, vi, que legal. Valeu. E acabou. Acabou. Exato. Encontra, vai no shopping e vai embora Vamos e comer um obrigado. lanche Exatamente. e é isso. De relacionamento não é isso. E não quando- pode ser isso. Exato. E quando a gente para pra ver muitos casais se separaram na pandemia por causa disso. Sim, porque tiveram que se relacionar de fato. De fato. Assim, não era aquele relacionamento de eu saio 5 da manhã de casa, você sai 6 da manhã de casa, a gente não se vê de manhã, chega em casa de noite, janta, assiste um filme Sim. e dorme. Quando começou a ficar todo mundo em casa o tempo inteiro, eu vi que você deixa a toalha espalhada, eu vi que você tal coisa, não tinha de repente a moça que ajudava a gente em casa a arrumar as coisas. Sim. Então era a gente que tinha que dar a faxina. E aí volta a pauta das emoções mais uma vez. Porque as pessoas estavam muito frustradas. Com o trabalho, com a casa, com vários planos. E aí o que acontecia? Você precisava gerenciar a sua frustração individual diante daquela situação inesperada. Gerenciar as emoções, né, e os conflitos ali da família. E isso sendo um ponto muito pequeno diante de uma pandemia que a gente estava vivendo. Exatamente. Então, olha quantos estressores ao mesmo tempo e as pessoas precisando gerir tudo isso ao mesmo tempo. E como que essa questão dos estressores, aí você que fala muito de questão emocional, de autoestima, enfim, como que esses estressores eles afetam no pensamento e no comportamento da pessoa? Então, o estressor, ele é uma situação, né? Na terapia cognitivo-comportamental, a gente entende que as situações acontecem e diante dessas situações a gente tem pensamentos, a gente tem emoções e a gente tem comportamentos.
Então, os estressores, eles são situações. O que vai depender como que eu vou lidar com esses estressores, com essas situações problema, vai depender completamente da minha maturidade emocional. Então, o que eu tenho de uma visão sobre mim, sobre o outro e sobre o mundo? Se eu tenho uma visão sobre mim muito distorcida, muito negativa, ou sobre o outro, ou sobre o mundo, naturalmente que esses eventos estressores, eles vão me impactar negativamente muito mais. Agora, se eu tenho uma visão funcional sobre mim e sobre o outro e sobre o mundo, né, e sobre o futuro, esses estressores, na verdade, eles vão acontecer, mas eu vou ter mais recursos para lidar com eles. Entendi. Então, quanto menos o casal ou a pessoa ali do relacionamento, seja, sei lá, um ou outro, conseguir lidar com os eventos estressores, menor vai ser a capacidade dela de lidar com as situações do relacionamento. Sim. E aí aumentam as brigas por conta disso. Exatamente. Entendi, faz sentido. Por isso que, né, você, como psicólogo de casais, né, muitas vezes os pacientes que estão ali em casal precisam fazer terapia individual. Sim, verdade. Porque muitas vezes a gente encaminha para terapia individual porque individualmente aquela pessoa passou por processos na vida dela que foram estressores, que fazem com que ela tenha uma expectativa do relacionamento, que ela não consegue às vezes comunicar com o parceiro sobre aquilo tudo. E aí na terapia individual ela entende isso tudo e traz pro casal para ela até ela saber o que ela quer no relacionamento. Porque muitos casais que brigam o tempo todo, nem eles sabem o que eles querem do relacionamento. Sim. A gente briga o tempo todo por não saber de fato aquilo que a gente quer. Mais uma razão de briga. Mais uma razão de briga. E até uma razão, sabe de quê? De aceitar algumas coisas que não deveriam ser aceitas no relacionamento. E aí gera o quê? Mais briga. Exatamente. E assim, se você fosse dar um primeiro passo, assim, olha, a gente já entendeu que esses são motivos de briga. Se um casal não consegue resolver suas questões pessoais, às vezes emocionais, eles brigarão no relacionamento porque eles não estão preparados para isso. Mas eu preciso dar o primeiro passo para diminuir as brigas e parar com essas brigas que estão frequentes no meu relacionamento. Qual seria o primeiro passo, assim? Existem vários passos, mas qual você acha assim, que é o primeiro? Fala assim, cara, esquece tudo e faz esse primeiro. O que você ia falar? Cara, sempre que eu penso nisso, eu penso que o primeiro passo para qualquer mudança que a gente quer fazer na nossa vida, ela passa pelo querer. Primeiro você tem que querer muito mudar alguma coisa. Por quê? Porque mudar não é fácil. Sim. Não é fácil, não é confortável. Então, se você quer mudar alguma coisa, você precisa querer muito mudar aquela coisa, porque vai dar trabalho. Sim. Então, assim, um casal que ele tá brigando, que eles estão brigando e não para de brigar e aquele caos dentro de casa. Qual é o primeiro passo? Cara, você quer mudar? Você tá disposto a transformar esse relacionamento? Eu acho que precisa partir daí, sabe? Porque senão entra naquele relacionamento onde uma pessoa nada sozinha, sabe? Uma pessoa tá querendo mudar, tá querendo melhorar e a outra pessoa não quer. E aí? Faz o quê? Exatamente. Tentar, carregar outra pessoa a qualquer custo. Total. Se você fosse falar esse primeiro passo, qual você falaria? Eu falaria que é a aceitação. Que é muito isso que você falou, só que eu acho que com outra palavra eu colocaria aceitar que eu preciso mudar alguma coisa. Sim. Porque assim, não tem como eu dar nenhum passo sem eu ter a consciência de que eu preciso fazer aquilo. Sim. Por exemplo, eu fiz 1 ano de academia sem parar. Você que não conhece a gente, você não acompanha lá na Hoje Falamos de Amor no Instagram, o pessoal sabe que eu sempre tive uma dificuldade grande de me manter na academia. Porque eu achava muito chato a academia. Desculpa o pessoal aí que vai de academia, mas sempre achei muito chato.
E aí eu fiz 1 ano sem parar de academia. E é interessante que eu precisei reconhecer que eu precisava me manter na academia. Por quê? Porque eu fiz uma cirurgia no joelho. Então eu precisava me manter na academia, eu preciso me manter na academia, porque eu preciso o tempo todo fortalecer o meu joelho. Então, aconteceu uma situação que foi a minha cirurgia no joelho, eu não gosto de academia. Hoje eu não sou um amante da academia, mas eu percebi que, cara, eu preciso mudar isso e ter um comportamento que me ajude a fortalecer o meu joelho. Sim. Para eu fazer o quê? Para eu conseguir jogar bola com meu filho, para eu conseguir, de repente, ir à praia com a minha esposa, para eu poder conseguir ter uma vida mais saudável a partir disso. Então, o primeiro passo é o reconhecimento. Um casal que ele briga constantemente, por exemplo, por questões financeiras, o primeiro ponto é o casal falar assim, cara, a gente não está sabendo lidar com isso. Chegamos nesse consenso? Entendemos que a gente não está conseguindo lidar com essa situação? Entendemos. Você tem nós temos a nossa parcela de culpa sobre isso? Nós temos a nossa parcela de culpa, a gente precisa resolver essa situação. Primeiro passo. Porque se não der esse passo, eu vou fazer de qualquer jeito, eu não vou levar a sério, eu não vou querer mudar. Ou vai ficar naquela de um jogando a responsabilidade na outra pessoa. Né? Não, mas fácil. Isso é porque você não fez tal coisa. Exato. Não, mas eu não fiz isso porque você não fez aquilo. Exato. É muito mais fácil. E aí acaba onde? Briga. Exato. E a briga, a gente pode até pensar dessa forma. A briga é uma transferência de responsabilidade e inabilidade de reconhecer os seus próprios defeitos. Porque é aquilo. Eu não posso me ausentar totalmente da responsabilidade de uma briga. Sim. E aí a gente pensa, né, naquele ditadozinho que o pessoal ficava falando, se um não quer, 2 não brigam, não sei o quê. Assim, na grande maioria das vezes, uma isso é verdade. De... Exatamente. Mas é aquilo, você também pode inflamar uma briga ou diminuir a possibilidade da briga. Sim. E é interessante que vários dados, eles mostram que os casais que se separam, na grande maioria das vezes, são casais que eles transferem a responsabilidade do problema do relacionamento para o outro. Sim. E isso é muito comum, muito comum. Se eu chegar para um casal hoje e falar assim, qual é o problema do seu relacionamento? É que meu parceiro, ele não faz nada. Opa, a primeira frase que você falou é que seu parceiro não faz nada. Quando, aí, depois de muito tempo, mas pode ser que chegue, não, mas eu também falho nisso daqui. Não chega nessa frase. Sim. É sempre destinado ao outro. Então, assim, o primeiro ponto é, o que eu posso fazer para poder contribuir que isso daqui fique melhor? Sim. E por que é tão difícil você admitir, você aceitar que algo está dando errado e que existe uma parcela de responsabilidade sua em cima daquilo ali? Ninguém quer se colocar como errado numa situação, eu acho. Ninguém. E é interessante que a gente fala isso aqui, muita gente deve estar escutando o podcast falando assim, meu Deus, por que eles estão falando isso? Porque não é prazeroso você ouvir que você está errado. Sim. Em alguma situação. Não é. Exato. Seria muito mais fácil a gente chegar aqui como psicólogos e falar assim, não, o mundo está errado. É o seu parceiro ou a sua parceira que só te faz mal. Você nunca faz nada. Você é uma imaculada. Você nunca erra. Não, a gente está aqui para te falar a verdade. Você também erra. Eu também erro. A Joyce também erra. E a gente precisa reconhecer nossos erros para melhorar nosso relacionamento. Sim. Eu, Rafael, tenho certeza que eu preciso ser mais organizado sempre. Porque é uma dificuldade que eu tenho. Então, quanto mais organizado eu for, mais feliz minha esposa fica e melhor as coisas vão se tornar no meu relacionamento. Mas eu entendo que isso é um problema que eu preciso melhorar. Seria diferente se eu falar assim, cara, eu não sou muito organizado, não. Mas tá bom, não tem problema não. A Joyce é. E muita gente faz isso. Sim. Meio que reconhece o problema, mas assim, não, mas tá tranquilo, isso daí vai ser superado de alguma forma. Sim. E joga, como diria, joga pro além, né? Sim. E aí eu vou aproveitar para falar, para dar um exemplo aqui, porque depois eu posso esquecer. Mas uma coisa que a gente estabeleceu
em casa, e eu sempre falo assim lá no Instagram e com as minhas pacientes, né, e tudo, é que uma estratégia muito eficaz na hora da briga, quando você percebe que a pessoa ela tá ficando estressada, né, a expressão muda, o tom da voz muda, e aí você vê que, caramba, isso aqui tá indo por uma direção que vai virar uma briga. Existe uma coisa, uma frase muito potente nesse momento. E quem descobriu, quem criou essa frase foi o meu querido marido. Que é, você lembra? Pode ser uma, mas pode ser outra. Deixa eu testar. Você tá estressada comigo? Exatamente. Essa frase? Essa pergunta. Essa pergunta, né? Essa é uma pergunta que Rafael sempre faz. Você tá estressada comigo? É comigo? Por quê? Por que essa frase ela é tão potente? Porque ela entra exatamente nisso que a gente está falando aqui. Que um dos grandes motivos das brigas são as dificuldades de trazer uma responsabilidade para si. Então, se eu tô ali em uma briga e eu tô começando a ficar estressada, e aí o Rafael para e ele me pergunta assim, vida, você tá estressada comigo? Foi algo que eu falei, algo que eu fiz? Na hora eu, caramba, é verdade. Não tô chateada com você. Eu tô chateada com a situação. Eu tô chateada porque a gente não tá conseguindo gerir bem aquilo. Eu tô chateada porque eu tinha uma expectativa e você não atendeu essa expectativa. Mas essa frase me faz voltar um pouco pra uma consciência de, cara, ele não é o meu inimigo. Sim. E se o casal se enxerga como inimigo, vocês vão ficar batalhando o tempo inteiro. Toda conversa vai ser uma briga. Sim. Porque vai ser uma competição entre vocês para poder chegar num resultado que talvez eu queira ou que você queira. Sim. E no final de contas a gente não vai se acertar nunca. Exatamente. Ou vai se acertar igual o pessoal faz muito, né, com briga. Geralmente eu pergunto isso pros casais, eu falo assim, como que vocês param as brigas? Aí o casal fala assim, a gente simplesmente não conversa sobre as coisas, não fala sobre elas. Uhum. Aí eu falo, tá, vocês jogam então pra debaixo do tapete. Não, a gente só deixa os ânimos se abaixarem. Uhum. Aí eu falei, quanto tempo isso demora? Aí o casal fala, sei lá, uns 3 dias, tal, 4 dias, aí a gente volta a se falar, vai no restaurante, janta, e aí fica tudo bem. Aí eu, fica o quê? E aí geralmente eles falam, porque às vezes depois, quando acontece outro problema, a gente rebobina e fala daquele momento. Pois é. E o que está acontecendo? Vocês só vão acumulando os problemas e as brigas e os motivos de discussão. Exatamente. Então, assim, uma coisa que o casal precisa fazer para evitar isso é estabelecer um tempo para resolver aquele problema. Uhum. Então, assim, a gente está tendo um problema sobre... Deixa eu pensar aqui um problema que um casal pode ter. A gente está planejando o casamento e a gente está tendo um problema sobre contratar ou não uma banda pro nosso casamento. Eu, Rafael, acho muito importante ter essa banda, porque a banda anima, legal, vai ser muito bom ter uma banda no casamento. A Joyce já não gosta de banda. Acho que vai ser muito barulho, é melhor botar só o DJ e acabou, não quer gastar de repente o dinheiro com o DJ e com a banda. Então, pra Joyce só o DJ serve, só que eu tô ali firme que a banda é importante. E aí? E aí, a gente deixa isso quieto no dia do casamento, se a banda aparecer, apareceu, se não aparecer, não apareceu? Não. A gente dedica de fato um tempo para poder pensar o que dentro dessa discussão precisa ser conversado. Olha, vida, terça-feira, depois do jantar, a gente pode sentar e falar especificamente sobre a questão da banda? Eu vou te mostrar qual é a banda, qual é o valor, quanto tempo de show que eles vão fazer. E aí você entendeu um pouco por que eu queria uma banda também? E a Joyce fala, tá bom, eu te escuto, a gente conversa sobre isso dentro desse tempo. Sim. E aí eu fazendo aqui o papel de
possíveis objeções, né, possíveis pensamentos automáticos que vocês estão tendo, porque depois de um tempo, né, de prática clínica, a gente já imagina os possíveis problemas, os possíveis cenários, o que acontece. Então, Rafael falando isso agora, me vem na cabeça, tá, mas aí, Rafael, eu como você, né, mas aí, Rafael, quando a gente vai sentar e conversar, ele vai lá e puxa o problema lá do passado. E aí? Então, a gente usa um esquema de 3 pontos. Sempre que vocês forem resolver um problema, vocês vão usar esse esqueminha com 3 pontos. Vocês vão tratar um assunto, são 3 pontos aqui, ó. É específico, mensurável e a consequência da conversa. E a expectativa, né, na verdade. Não consequência, mas expectativa. Por que esses 3 pontos eles são importantes? Porque eles evitam essa questão de você rebobinar um assunto, de você, de repente, projetar uma outra coisa dentro daquela conversa para poder negar aquilo ali. Porque, assim, a Joyce pode falar assim, tá, ele vai falar comigo que quer conversar sobre a Amanda, mas eu queria conversar sobre o docinho e ele não quis. E aí? Por que eu tenho que conversar sobre banda com ele? E aí, o que a gente faz? Então, beleza. Vocês vão tratar um assunto específico, que é o da banda. Vai tratar ele como algo mensurável. O que seria mensurável? Vocês definirem um tempo, um valor, uma programação, algo que vocês consigam mensurar se aquilo vai ser bom ou não para vocês. Ok? Número. Mensurar é número. E alinhar a expectativa. Tendo essa banda, que é algo específico, por esse tempo, por esse valor, qual é a nossa expectativa sobre a nossa festa de casamento? Qual é a nossa expectativa do pós-festa? A gente vai se endividar. Aí, às vezes, vocês chegam num ponto que falar sobre a banda, falar sobre o valor, tempo e maneira de lidar com a banda naquele cenário, a expectativa é que vocês fiquem endividados. Então, às vezes, não vale a pena ter uma banda. Entende? E vocês conseguem chegar em um acordo juntos sobre isso. Sobre a expectativa daquilo juntos. Porque a expectativa não pode ser diferente para um e para outro. É igual quando o casal quer juntar dinheiro. Fala assim, nossa, Rafael, vamos usar então esses 3 pontos para poder falar sobre finanças. Aí o casal fala, olha, o nosso problema específico são as finanças. A gente quer mensurar, Rafa. Como a gente mensura? Olha, a gente tem que juntar 20 mil reais até dezembro. É mensurável. Você deu um tempo e deu um valor. Só que o terceiro ponto da expectativa, o casal falha. Por quê? O casal às vezes chega em dezembro, juntou os 20 mil, o cara quer comprar uma moto e a moça quer fazer uma festa de Natal. E aí? Outra briga. Então, o ponto da expectativa ela é fundamental. Então, assim, como vocês começam, de repente, a parar com as brigas? Colocando esses 3 pontos para jogo. Perfeito? Então, entendeu que precisa de ajuda, entendeu que precisa melhorar uma situação, coloca esses 3 pontos para jogo. E aí, no caminho disso, porque outras coisas vão acontecer, outros problemas vão surgir, o dia que você acordar de mau humor, ele vai acontecer. E aí, nesses momentos, você se lembre do que a gente falou aqui sobre a comunicação, ou seja, o como você está ali se colocando diante das situações vai sim influenciar como essa conversa vai se discorrer. E outro ponto, que também está dentro disso, é a sua regulação emocional. Então, quais as palavras que você está usando, qual é o momento que você está parando para conversar, se você não está num dia legal porque você não está bem, talvez esse não seja o melhor dia para você conversar sobre algo difícil com o seu parceiro. Então, esses pontos, né, acho que a gente levantou, né, da comunicação, da regulação emocional, né, e de algumas estratégias, né, pra gente conseguir ser um pouco mais racional, é o que nos ajuda, de fato, não deixar que conversas virem brigas. Exatamente. E preparar um momento bacana para isso. Eu vejo que muita gente erra, talvez você já tenha feito isso também, que é querer conversar um assunto sério no momento mais estressante do dia de vocês. Qual a chance daquilo ser produtivo? Sim.
Nenhuma chance. Eu já tô irritado com o meu trabalho, eu já tô irritado que, sei lá, meu filho fez alguma coisa na escola e a diretora me ligou e quer expulsar o guri da escola. Aí eu chego em casa e quero conversar com a minha esposa sobre assuntos que são muito sérios. Sim. Aí, o que acontece? Aquele problema do meu trabalho, aquele problema que tá acontecendo na escola do meu filho, vira um problema entre eu e a minha esposa. E vira uma coisa só, né? Exatamente, vira uma coisa só. Eu junto tudo no mesmo bolo. E aí você fala assim, poxa, será que esse é o melhor momento da gente falar sobre isso? E aí, como escolher esse momento? Tá, Rafael, aí, tá vendo? Ó a pergunta já, como Olha, é que vem. Tá vendo, gente? Eu sou a representante. A representante do povo. Os dois ocupam os dois lugares. Sim. Mas então, como identificar qual é o melhor momento para ter conversas difíceis? Eu sempre prefiro criar um momento. E deixar claro qual vai ser esse momento. Para a pessoa, às vezes, não ser pega de surpresa, eu estar preparado para conversar e a pessoa não. Sim. Entende? Então, assim, Rafael, mas isso é muito mecânico, isso é muito... Tira... Como é que eu escutei uma vez? Tira a... Como é que espontaneidade. A espontaneidade do relacionamento. Falei, que espontaneidade? Espontaneidade tá levando vocês a brigar o tempo todo. Esquece espontaneidade nesse momento aqui. Programa a conversa difícil de vocês. Fala assim, olha só, Joyce, quarta-feira, 11 da manhã, ou não necessariamente dessa forma, mas, poxa vida, vamos fazer um almoço pra gente conversar sobre aquela situação da escola das crianças? Olha... Vamos sair, de repente, ali no restaurante, que eu não vou fazer merchan pra nenhum restaurante aqui da cidade nesse momento. Mas vamos num restaurante ali e a gente consegue conversar sobre esse assunto num ambiente mais tranquilo. Vamos na praia, a gente bota a nossa cadeira de praia lá, fica sentado e a gente conversa sobre esse Rafael momento. adora rodízio. Eu adoro rodízio pra conversar. Conversas. Excelente, eu sento lá e fico, ó. O tempo que eu quiser, a gente fica lá conversando e comendo. Eu falo, nenhuma esposa fica brava de barriga cheia. Então, assim, quer ter uma conversa mais séria com a pessoa? Fala pra ela, pô, vamos sair pra jantar, pra gente conversar? Ou eu vou fazer um jantar pra gente conversar sobre esse assunto? Sim. Cara, isso é muito bom. Sim. Isso é muito legal. E um ponto também que eu identifico, né, que ajuda bastante quando a gente traz essa alternativa, esse recurso de programar, é que você se compromete. Com certeza. A sua vontade vai ser de fugir. Pode ter certeza absoluta. A sua vontade vai ser de... Cara, deixa pra lá, já foi, já passou, não vale a pena, a gente vai brigar, poxa, a gente tava bem, agora eu vou falar disso agora, e aí vai ficar ruim de novo. Mas, cara, quanto mais você não terceiriza, né, mas você procrastina essas conversas, mais difíceis são de tê-las. Porque vai sendo reforçado, sabe? Todos esses pensamentos disfuncionais na sua cabeça. Então, vai se tornando cada vez mais difícil. Então, quando você usa esse recurso de programar, você também se coloca ali uma responsabilidade. Cara, já era. Agora eu vou ter que falar. Exatamente. E olha só, maridos aí, namorados que estão me escutando nesse momento. Agora eu vou falar pra vocês. Se a sua namorada, sua esposa, sua noiva chega do trabalho 8 da noite, morta, cansada, exausta. Provavelmente elas chegam assim do trabalho. E você quer falar algo sério com ela, você fala assim, vida, eu sei que você está exausta nesse momento. Eu sei que você está muito cansada nesse momento. Eu não vou falar com você esse assunto sério agora. Qual é o melhor momento pra gente conversar sobre isso? Porque eu quero que você descanse, que você se sinta bem, que a gente esteja confortável para conversar. Quanto que a gente pode fazer isso? Cara, a sua esposa vai olhar pra você, a sua namorada vai olhar pra você e vai falar assim, onde é que eu achei esse homem? Porque eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. E você vai ver uma mudança significativa na maneira de abordar esse problema da parte dela. E vice-versa também.
Porque nesse momento você deixou claro que você quer tratar um assunto específico. Olha só os pontos que a gente falou. Você mensurou ou procurou mensurar quando vocês vão conversar sobre isso. E que aquele momento não é ideal. Por quê? Porque você se preocupa com aquela pessoa. Então olha a empatia aparecendo. E você traz uma expectativa. Vida, porque eu quero conversar sobre isso, porque a gente precisa melhorar esse ponto. Para o nosso relacionamento se tornar melhor, a gente precisa melhorar essa situação. Cara, a sua esposa, a sua noiva, ela vai olhar e falar assim, cara, esse é o homem que eu escolhi. Essa pessoa aqui é que eu quero passar a minha vida, porque ele quer conversar um assunto sério, ele se preocupa com as minhas emoções, ele sabe que eu tô morta, cansada, exausta, como vocês com certeza devem enxergar do trabalho de vocês em muitos dias, e chegar em casa e ter mais um problema para resolver, não é o que ninguém quer. Até porque na maioria das vezes a mulher ela vai chegar em casa e vai ter que continuar trabalhando de outras formas. Fazendo outras coisas. Então vai chegar, vai fazer janta, vai arrumar casa, vai ver filho, vai tentar fazer tudo isso. E aí, muitas vezes o esposo que deveria estar ali num lugar de companheiro, né, de ajudador daquele lar, daquele ambiente, daquele casamento, acaba se transformando em mais um estressor. Exatamente. Mais um ponto para a mulher se preocupar. E é aquilo que a gente diz, né? O relacionamento não tem que ser um jogo de tênis. Que o jogo de tênis é o quê? É um jogando a bolinha pro lado, tentando fazer ponto no outro. Sim. O relacionamento tem que ser um jogo de frescobol. Por quê? Por que frescobol? Porque frescobol, o pessoal olha, nossa, tem raquete, é igual tênis. Tem bolinha, é igual tênis. Só que você não tenta fazer ponto na pessoa que você está jogando frescobol. Vocês querem manter o quê? A bola no alto. Tem um pessoal que joga bem demais aquilo, que é só pá, pá, pancada. Eu sou do time mais tranquilinho, né? Do controle. Mas o frescobol, ele parece um tênis, mas ele é um jogo cooperativo. E aí isso muda completamente a maneira de vocês enxergarem o relacionamento. E, gente, sabe de onde veio isso que Rafael acabou de falar? Cara, há uns quase 4 anos atrás, 3 anos e pouco, na nossa lua de mel, a gente casou em 2020, e aí nós fomos passar a lua de mel, você lembra disso? Lembro. Lá em Arraial do Cabo, e aí a gente fez um vídeo, a gente jogando frescobol. E Rafael editou e postou na Hoje Falamos de Amor, falando sobre frescobol e relacionamentos. Exato. Isso em 2020, meus amigos. 2020. Para mostrar, né, que assim, apesar de ter as características de um jogo que é competitivo, que você quer fazer ponto no outro, o jogo não é sobre fazer ponto. E é interessante que a gente percebe a diferença de uma criança jogando frescobol e de um adulto jogando frescobol. Quando uma criança joga frescobol com você e a bola cai, ele te zoa falando que você tomou um ponto dele, que ele tá ganhando. Quando um adulto joga o frescobol, ele fala, cara, essa bola não pode cair. Por isso que criança não se envolve em relacionamento amoroso e adulto se envolve em relacionamento amoroso. Sim. Por quê? Um adulto, ele quer manter o relacionamento, ele precisa querer manter o relacionamento saudável. Não fazer ponto um no outro. E aí, essa diferença, quando a gente fala, né, do frescobol, é a diferença que separa um casal que quer interromper as brigas e um casal que tem orgulho e não quer interromper as brigas e quer provar para o outro que ele estava, de repente, com a razão ou certo naquele momento. Sim. De assim, nossa, você é a pior pessoa do mundo. Não, calma aí. Como é que você pode melhorar esse ponto? Como que a gente pode evoluir o relacionamento? E aí, isso daí é um divisor, né, de águas entre pessoas que querem manter um relacionamento e pessoas que não querem. Exato. Porque demanda esforço. Sim. Demanda esforço. Mudar aquilo que você faz, né, cotidianamente, ou sempre fez, ou sempre enxergou, é muito difícil. Sim. Então, por exemplo, você acha que uma família, por exemplo, impacta no relacionamento? Tipo, a sua criação, assim, familiar, o contexto que você viveu. Completamente. Por quê? Porque o contexto que você viveu não determina, mas contribui para quem você é. E quem você é contribui para o que o seu relacionamento é. Sim. Peraí, então o ambiente que você viveu contribui para quem você é e quem você é contribui para o relacionamento que você está vivendo. Exatamente. Por quê? Porque eu sempre falo lá no meu Instagram,
Quanto mais você se conhece, melhor você se relaciona. Quanto mais você se conhece, melhor você se relaciona. Por quê? Legal. Porque, cara, se eu me conheço bem, eu entendo quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas qualidades, o que eu tô trabalhando, o que eu ainda preciso trabalhar. Eu vou me sentir cada vez menos atacada pelo que as pessoas falam sobre mim, porque eu sei onde eu tô errando e onde eu tô acertando. Eu tenho uma flexibilidade de enxergar isso maior. Então, quando eu tô dentro do meu relacionamento, eu consigo ter recursos para lidar com os desafios que vão aparecer. Sim. E isso, aqui a gente está falando especificamente sobre relacionamento amoroso, mas é para qualquer relacionamento. No trabalho. Porque quando você não se conhece, você fica muito suscetível ao que a outra pessoa fala ou pensa sobre você. Sim, exatamente. Você fica muito refém da opinião do outro. Muito. O que será que ele tá pensando de mim? Ou, pô, ele falou de mim, deve ser verdade. Exatamente. Então, assim, quando você tem esse relacionamento muito mais estruturado com você mesma, você vai agregar nesse relacionamento, sabe? Então, poxa, olha, Rafael, eu lido dessa forma, nesse problema. Como que você lida? O que você faz? O que você acha de você fazer isso? No nosso relacionamento, a gente usa muito isso, eu uso muito isso em relação à organização. Exato. Né? Poxa vida, olha, eu anoto. O que você acha de você anotar? Mas olha, eu sei que você tem uma memória melhor do que a minha. Então eu preciso anotar mais do que você. Mas, poxa, tenta fazer de alguma outra forma. Só pra você não esquecer. Só pra não passar isso. Eu tento usar muito a regra dos 10 minutos. Que eu penso assim, cara, tudo aquilo que eu posso fazer em menos de 10 minutos, eu tento fazer logo na hora. Por quê? Porque se eu deixar para fazer depois dos 10 minutos, eu vou começar a trabalhar, eu vou começar a fazer qualquer outro tipo de coisa e eu não vou fazer aquilo que eu deveria ter feito. E aí, gente, olha só, mulherada, comentem aí se acontece isso na sua casa. Porque eu acho que sei lá, nasceu homem, nasceu essa característica. Lá vem. Por que os homens têm tanta dificuldade de fazer as coisas rápido? E aí não só as coisas rápido, mas mais de uma coisa ao mesmo tempo. Porque você percebe que nós mulheres, a gente tem, isso não é uma regra, tá, gente? Sim, existem milhões de exceções, mas eu percebo essa tendência. Nós mulheres, a gente consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo e por isso a gente consegue fazer mais coisas. Os homens conseguem fazer menos coisas ao mesmo tempo. Sim. E por isso eles acabam fazendo menos coisas. E isso é um motivo de briga muito grande nos relacionamentos. Demais. Porque a mulher se sente sobrecarregada porque ela quer que o homem faça mais. Só que muitas vezes esse homem, ele não consegue fazer mais. Exato. Mas o que ele consegue fazer? Exatamente. Esse é o ponto. E é aquilo, é a gente reforçar os pontos fortes daquela pessoa. Então eu vejo que assim, muitos motivos de briga, eles vêm por uma... Aí vem de uma quebra de expectativa que você tem também. Que é aquilo que a gente falou no começo, que a expectativa é de que, de repente... eu faça igual você faz. Só que eu talvez não vá alcançar aquilo que você conseguiu alcançar, no sentido de fazer aquilo que você faz. Sim. Mas o que eu consigo fazer? Que eu não consigo. Que você não consegue, vezes. mas até mesmo que você consegue, que eu consigo fazer. Por exemplo, vamos supor, poxa, a Joyce cozinha muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. E aí um erro de muitos casais é a Joyce olhar pra mim, pro Rafael, que não cozinho tão bem, e falar assim, nem aparece na minha cozinha. Que, teu macarrão não fica bom, o teu arroz é meio estranho, o teu feijão você refoga diferente do que eu refogo. Eu refogo antes, você refoga depois, o sabor muda. E aí o que acontece? O cara fala assim, tá bom, então não vou mais cozinhar.
Eu vou ser mais participativo. Sim. Quando de repente era pra fazer assim, nossa, esse arroz aqui é diferente do que eu faço, mas cara, faz mais. Faz de novo, pô, o que você acha de botar um alho? Fazer um não sei o quê. Então assim, é você estimular, não que o Rafael vá cozinhar um dia igual a Joyce cozinha. Mas eu também não posso romper aquele comportamento, mesmo que não seja igual ao que eu quero. Sim. Que é o que acontece muito com conversa. Eu vejo que muitos casais brigam porque, não, mas ele não fala dos sentimentos pra mim. Mas e quando ele fala? Como que isso é manejado? Será que isso é reforçado? Cara, que bom que você conversou comigo sobre suas emoções. Não rola. E aí esse é um ponto também muito importante. Que existe uma tendência masculina. Você percebe isso? Dessa tendência de homens serem... como que eu posso dizer? Gostarem muito de ser reforçados. Com certeza. Por quê? Eu acho que é uma sensação de reconhecimento. Eu acho que os homens eles têm uma necessidade de reconhecimento muito maior do que as mulheres. Por quê? Todo mundo quer ser o Superman, cara, ou o Batman, alguma coisa assim, entende? Acho que é uma ideia muito de heroísmo. Supervalorada, né? Exato. Mas assim, isso pode ser levado para um aspecto muito positivo. Sim. Entende? E não confundam você reforçar e valorizar com bajulação. Porque é diferente. Você bajular alguém, a pessoa tá fazendo um negócio péssimo e você fala assim, nossa, você é o melhor do mundo. Não. Sim. O que tá errado, o que tá certo. Mas eu acredito que os homens, né, eu falo, porque, poxa, eu participo dessa esfera aí, eu penso que, poxa, se eu fizer alguma coisa e a Joyce fala assim, nossa vida, caramba, que legal esse negócio que você fez, eu vou ficar tudo, como é que é? Tudo grande, assim, caraca. Pomposo. Todo pomposo, e vou fazer de novo. Porque, cara, minha esposa ficou feliz que eu fiz isso, que legal. E é interessante que às vezes quando o reconhecimento não vem, também gera uma frustração muito grande. Muito grande. E aí, você falando isso agora, é interessante, que eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Talvez isso venha também muito do lugar de, poxa, eu não consigo talvez fazer o tanto de coisa que ela faz. E o que eu faço nunca é suficiente. Sim. E vice-versa. Porque, por exemplo, às vezes pro homem que a mulher tá lá, por exemplo, uma mulher que abdica talvez de trabalhar fora e cuida, né, da questão mais da casa, da organização das crianças. Talvez muitos homens eles não reconheçam que isso é muito importante. E aí, assim, mas você nem trabalha. Sim. E aí a mulher fala assim, cara, eu tô morta no final do dia, eu fiz um monte de coisa, gastar um brinco. E como assim eu não trabalho? Olha a frustração. Aí vem a decepção no relacionamento, vem a acusação de que, mas você acha que só o que você faz é importante. E aí virou uma briga. Então, assim, vamos tentar ao máximo, e aí tentem ao máximo, quebrar padrões de pensamentos disfuncionais sobre o que você acha que o outro está fazendo ou está deixando de fazer. Sim. Sobre o adjetivo que você deixa para aquela pessoa que você está se relacionando. Porque vocês são um casal. Eu não tenho que virar pra Joyce e falar que a Joyce é uma péssima pessoa porque ela... Vou botar cozinha, né? Ela cozinha não tão bem quanto eu. Cara, não. Eu posso auxiliar a Joyce para que ela, de repente, dentro daquilo que ela faz, ela consiga ser melhor. E evoluir dentro desse processo. Não deixar parado, evoluir. Eu falo que uma coisa que me ajudou muito aí na academia durante um ano, já falei sobre a minha dificuldade com a academia, foi que eu chegava em casa, às vezes, e falava, nossa, vida, você tá ficando muito forte. Você tá bonitão. Sábia, meus amores. Vida, você tá bonitão, você tá, poxa, caramba. Aí eu falei, tô mesmo, porque isso? Tô mesmo. E aí, no outro dia de manhã, o que eu ia fazer? Eu ia pra academia. Mas o que? O reconhecimento. Caraca, minha esposa tá gostando, que legal, eu tô ficando mais bonito pra ela, poxa, que bacana. Tô mais saudável, tô mais vivo, pô, legal. Então, assim, isso contribui. Você às vezes fala assim, poxa, tem um ano na academia, você nem tá tão musculoso assim. Então nem vou. Esquece, não vou mais. E aí isso gera um problema, uma briga. E eu não sei por que a gente tem na cabeça que parece que, sei lá, acho que coletivamente
não existe muito essa ideia de que o homem precisa dessa atenção, desse cuidado, desse carinho. Tanto que isso é motivo de piada, muitas vezes. Né? Eu já vi vários memes no Instagram de, o homem fez isso aqui. Nossa, maravilhoso. Vira meme. Por quê? Porque eu acho que foi muito estruturado essa ideia do homem como forte, suficiente, né? E aí quando um homem, e todo homem, demonstra uma carência, uma necessidade em algum momento, parece que, não sei, é estranho. Sim. Como se esse lugar fosse da mulher de ocupar. Sim. Entende? De, a mulher precisa de carinho, a mulher precisa de romantismo, a mulher precisa... O homem não precisa de nada disso. Sim. E não, o homem precisa disso. Exatamente. E até a questão do pouco, né? Um homem não precisa, de repente, de um abraço quando chega do trabalho. Uhum. Não precisa, de repente, de um carinho, de uma massagem, de estarem juntos, passar um tempo juntos, abraçados. Sim. Não, são Sim. outras coisas. E aí isso gera uma percepção errada, né, sobre a construção de relacionamento. Sim. E isso, às vezes, vida, não sei se você tem essa percepção, é até difícil pro homem chegar nesse lugar de entender isso. Com certeza. De eu preciso da minha esposa, eu tô sentindo falta da minha esposa. Sim. Eu gostaria que ela olhasse mais pra mim, eu gostaria que ela... visse mais o que eu faço, mesmo que não seja da forma que ela faz. Sim. Porque ele também se coloca nesse lugar de, como você falou, super-herói. Exato. E ao contrário, acontece muito também quando a gente escuta, por exemplo, se a gente levar a nossa esposa como prioridade, você é pau mandado, você é capacho da tua esposa, não sei Sim. o quê. Poxa, como assim, cara? Eu, sei lá, abri a porta do carro pra minha esposa, eu sou um capacho da minha esposa, eu sou chofer, não sei o que, qualquer coisa no sentido ruim daquilo. Sim. É você que faz a janta da tua esposa? Pô, tá doido, cara, não sei o que. Cara, me amarro, tem que fazer. Mas é aquilo, qual a percepção, às vezes, que aquele cara cresce ouvindo de construção de um relacionamento saudável? Sim. Aí foi aquilo que eu te falei, da questão da história, né? Que você falou que a família, que a influência, Sim. que enfim, tudo isso influencia a maneira de você se comportar. Então, eu entendo que, poxa, para eu ter um bom relacionamento, eu preciso tratar muito bem a minha esposa, eu preciso levar a minha esposa e minha família como uma prioridade. Mas muitas pessoas, elas têm essa visão distorcida, porque às vezes muitas outras pessoas falam para ela, cara, tu não precisa fazer isso não, é só tu chegar, ficar no sofá sentado e tá bom. Chega. Tua função é levar o dinheiro para dentro de casa. Tá, mas se tu parar aí, tu não tá construindo uma família, você tá construindo finança. Família é outra coisa. Faz parte também disso, mas vem várias outras coisas juntas. Sim. Criar filhos, mesma coisa. Então, muitas brigas, elas vêm por conta disso, daquilo que eu espero do relacionamento, que eu acho que é um relacionamento, que você acha que é um relacionamento, e a gente meio que tenta se juntar na mesma casa, ou no mesmo relacionamento, né? E viver de maneiras completamente distintas. E isso vai, no final, dar uma briga e dar um problema. Sim. Porque, na verdade, ninguém tá abrindo mão de nada. Ninguém tá abrindo mão de nada. Essa é a minha verdade, é isso aqui que eu vou seguir, e você que lute. Você que lute. Você que se vire da maneira como você acha que eu devo me comportar ou não. E aí, cara, pensa só, uma pessoa que ela tem essa visão sobre o relacionamento dela, ela tem um bom relacionamento com ela mesma? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E às vezes é uma pessoa muito insegura de aceitar que ela precisa mudar. Sim, sim. Porque é tão doido olhar pra isso de caramba, eu sou muito ruim nisso daqui, caramba, olha isso aqui, o quanto que eu preciso melhorar, que aí eu vou criando várias estratégias compensatórias, né? Na psicologia a gente chama de estratégias compensatórias, todo aquele comportamento que você tem para se afastar de uma situação ou de algo que você acredita que seja ruim. Então, o homem muitas vezes se coloca numa estratégia de não ter uma responsabilidade dentro de casa.
Porque se ele tiver uma responsabilidade dentro de casa, ele vai ver várias coisas nele que precisam ser mudadas. Verdade. E para não mudar, é melhor eu ser ausente. Exatamente. E pra gente caminhar pro final, eu acho que tem aquela música, né, que o pessoal canta aí de uma cantora que fala que, não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos, seus ciúmes, suas caras, pra que mudá-las? Tem que mudar. Se você repete, aí a música fala que no final fica tudo bem, que vocês vão pra cama e tá legal. Cara, não é assim que funciona o relacionamento. Não é. Se eu chegar num relacionamento pensando que eu não preciso mudar nada, esse relacionamento tá fadado ao fracasso. Sim. Porque quando eu decidi ter um namoro com você, Joyce, quando eu decidi casar com você, eu sabia que eu precisava mudar várias coisas. E a partir dessa mudança, perfeito, e a partir dessa mudança a gente tem construído um relacionamento melhor. Sim. Isso quer dizer que eu tô pronto hoje pra sempre? Não. Eu vou sempre melhorar vários outros pontos, porque eu sei que eu vou precisar mudar. Sim. Quando a gente tiver nossos filhos, eu sei que eu vou precisar mudar vários pontos também. Sim. Vou precisar aprender coisas novas. Vou precisar rever, de repente, alguns conceitos que hoje eu tenho, que na hora do vamos ver, eu vou precisar lidar de uma maneira diferente. Mas é aquilo, é aceitar que eu preciso. Se eu pensar que o Rafael é perfeito, que não precisa mudar nada no relacionamento, que a Joyce também não precisa mudar nada, não vai dar certo. Já era. E aí a gente volta pro início. É um relacionamento de colega. É um relacionamento de colega. Não um relacionamento amoroso com uma pessoa que você quer construir uma vida com ela. E aí, sempre quando o Rafael toca nesse ponto, eu sempre imagino duas pessoas assim, né, caminhando juntas. Muitas vezes essas brigas que precedem uma separação, elas acontecem porque as pessoas começam a se distanciar, objetivos diferentes, a vida, sabe? As coisas vão acontecendo e aí um vai mudando, o outro vai ficando pra trás e aí vai mudando os objetivos e tudo. E aí a gente sempre fala, né? Ou você tá caminhando pra melhorar o seu relacionamento ou pra terminar o seu relacionamento. E aí quando essas duas pessoas elas vão se afastando, elas estão caminhando pra terminar o relacionamento. Então o nosso desafio diário para você que tem um casamento, que tem um relacionamento, que tem um noivado, o nosso desafio diário é estar o mais próximos possíveis, para que a gente consiga caminhar sempre evoluindo juntos. Porque quando a gente evolui junto, a gente aceita as mudanças juntos, a gente decide mudar juntos, a gente usa os nossos recursos juntos, a gente traz a nossa responsabilidade para si, cada um tem noção da sua autorresponsabilidade, cada um investe naquele relacionamento junto. Perfeito, exatamente. E fazendo tudo isso, a gente diminui a briga. Sim. E é esse conjunto todo que vai fazer com que vocês consigam diminuir as brigas do relacionamento de vocês. E assim, a partir disso, cada vez melhor e mais saudável é o relacionamento que você constrói. E é legal porque o teu relacionamento ele não vai impactar só a tua vida. Vai impactar a vida dos teus filhos, dos teus amigos, dos teus parentes, todas as pessoas que te conhecem. Sim. Porque é aquilo, a gente tem muitos objetivos profissionais na vida, mas poucos objetivos familiares. A gente pensa muito pouco nisso. Então, assim, que esse podcast que começa hoje consiga te ajudar a criar perspectiva de vida, de família e de relacionamento. Porque é isso que vai transformar a sua geração futura. Perfeito? Pense que assim como relacionamentos ruins impactam negativamente, relacionamentos bons impactam positivamente a sua vida e a vida das pessoas. Com certeza. Certo? É certo. Então, meu povo, esse foi o nosso podcast, nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham anotado muitas coisas, refletido em muitas coisas e continuem acompanhando a gente aqui para aprender mais e se relacionarem melhor. Toda semana estaremos aqui com temas diversos, então se tem algum tema que você queira saber, comenta aqui embaixo, fala um pouquinho com a gente, que a gente, né,
pode ir trazendo esses temas também que vocês vão sugerir. Também teremos muitas participações. Com certeza. E se quiser mandar alguma coisa mais específica pra gente, Hoje Falamos de Amor no Instagram, @Hoje Falamos de Amor, @Joyce Ohana no Instagram também. E consultas presenciais aqui em Macaé, no Shopping Tropical Plaza, sala 404. Só bater lá que a gente estará por lá também para poder te receber e te atender também com muito carinho. Muito bom. Muito obrigada, gente. Obrigada pela companhia, por vocês ficarem aqui com a gente até agora. Esperamos de fato que essa conversa aqui que nós tivemos possa ter agregado na sua vida e nos encontramos aqui toda semana. Exato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem vem?